Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro Gilmar Mendes manda soltar secretário de Transportes Alexandre Baldi. Escolas de São Paulo aceitam retomar aulas e professores ameaçam fazer greve. E a volta da Liga dos Campeões da Europa é agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou soltar Alexandre Baldi, secretário de Transportes de São Paulo. A Nathalie Machado é quem tem os detalhes. Boa noite para você, Nathalie. Oi, Giovana. Boa noite a todos. A decisão saiu agora há pouco. Gilmar Mendes entendeu que uma prisão temporária não pode ser decretada para a realização de interrogatório. Alexandre Baldi teve a prisão decretada nesta quinta-feira. Ele é suspeito de cometer atos ilícitos enquanto exerceu os cargos de secretário de Estado em Goiás, deputado federal e também ministro no governo Temer. A Polícia Federal apreendeu R$250 mil em endereços ligados a Baldi. Ele pediu licença do cargo no governo de São Paulo e nega todas as irregularidades. Giovana. Obrigada pelas informações, Nathalie. Os sindicatos que representam as escolas em São Paulo concordaram com o retorno gradual das aulas presenciais anunciado pelo governo do estado, mas a medida não tem apoio dos professores. Boa noite para você, Pedro Leão. Boa noite, Giovana, a todos que acompanham o Jornal da Record. O Sindicato dos Professores das Escolas Públicas anunciou que cogita uma greve porque acredita que não há segurança para a retomada das aulas em meio à pandemia. A reação veio depois que o governo paulista anunciou o retorno das aulas para 7 de outubro, desde que todo o estado esteja há 28 dias na fase amarela do plano de reabertura. Já aqui na capital paulista, a prefeitura não descarta retomar com as aulas presenciais somente no ano que vem. Volto com você, Giovana. Obrigada, Pedro. Bom trabalho. O Rio de Janeiro vai liberar a realização de encontros de negócios e eventos corporativos. Pedro Paulo Filho, boa noite. Quando isso vai acontecer? Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, já na próxima segunda-feira, quando a Prefeitura do Rio vai publicar no Diário Oficial um decreto com as regras para o funcionamento dessas reuniões. As medidas de prevenção à pandemia serão elaboradas pela Vigilância Sanitária. Mas, por enquanto, o que se sabe são aquelas regras já conhecidas, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento de 2 metros entre os participantes. Giovana. Obrigada, bom fim de semana. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou que a Prefeitura de Belo Horizonte siga os parâmetros estaduais de reabertura. O que mudaria, Virgínia Nalon? Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você. Olha, o programa estadual tem mais restrições. BH, por exemplo, teria que fechar os serviços não essenciais. Desde o início da pandemia, a capital mineira anunciou que não pretendia aderir ao programa do Estado. E nesta quinta-feira, reabriu parte do comércio. O Ministério Público deu até a próxima quarta-feira para que a Prefeitura da capital se manifeste. Giovana. Obrigada, Virgínia. Uma boa noite para você. O governo federal atuou para que as distribuidoras de energia não reajustassem as tarifas que são contratuais durante a pandemia. Foi o que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explicou na Live JR desta sexta. O que era esperado haver um reajuste em torno de 12% médio no nosso país, esse aumento ficou reduzido a 3%. E isso para dar tranquilidade ao consumidor. Veja bem, esses reajustes tarifários, como eu disse, eles são estabelecidos em contrato previamente estabelecido. E eles são reajustados pelo IPCA e pelo custo da energia. Nós sabemos que o dólar, por exemplo, teve um aumento muito grande. E parte do custo da nossa energia é da energia que vem de Itaipu, que é em dólar. Algumas pessoas receberam contas de energia assim, R$600, R$800. E há uma explicação, nesse período de pandemia, inclusive, né? Uma explicação, o cálculo foi feito pela média, etc. Mas há distorções muito importantes. Existe uma possibilidade do governo entrar na história para ajudar na solução desse custo altíssimo para as pessoas num momento crítico que é esse da pandemia? Claro, esse é o papel do governo.
E é por isso que nós estabelecemos, desde o início, esses comitês de crise setoriais. E nós temos reuniões contínuas, não só com os agentes reguladores, no caso a ANEEL, mas também com os agentes setoriais. O Ministério reconhece distorção ou não reconhece, ministro, a partir da falta da leitura presencial do agente na casa das pessoas durante um pedaço dessa pandemia? Isso faz parte do agente regulador, mas algumas medidas foram tomadas, por exemplo, de que o próprio consumidor ele poderia anotar o seu consumo e enviar essa informação para o distribuidor, o agente distribuidor de energia, para que fosse feito o cálculo da energia e para que ele pudesse fazer o pagamento. O senhor, o que é que diria quanto ao impacto da lei do gás, tanto para o setor produtivo quanto para o consumidor do gás de cozinha? O senhor confirma que o preço do botijão pode cair de R$80 para R$60 e quando que isso seria? Ele vai cair porque nós estamos adotando algumas ações em que a concorrência vai ser maior. Hoje nós importamos o gás natural e reinjetamos 30% do gás que é produzido, principalmente na área do pré-sal. E nós, com o novo marco legal do gás, vamos ter investimentos para trazer esse gás para o litoral e do litoral tornar o botijão mais barato. E vai cair sim, vai cair muito, até porque nós temos abundância. Se hoje nós importamos, em 8 anos nós poderemos ser exportadores de gás natural. O deputado federal Celso Russumano foi confirmado como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O Partido Republicanos fez o anúncio numa live nesta noite de sexta-feira. Celso Russumano é especialista em direito do consumidor e está na Câmara dos Deputados há 25 anos. Um dinheiro barato para o capital de giro de micro e pequenas empresas. Essa é a definição do Pronamp para o autor da lei que criou o programa, o senador Jorginho Melo. O parlamentar do Partido Liberal de Santa Catarina participou do JR Entrevista desta sexta-feira. O Pronamp nasceu com um fundo garantidor de 15 bilhões e 900. O presidente Jair Bolsonaro colocou uma emenda, aliás, assinou uma medida provisória, colocando no fundo garantidor, no FGO, 15 bilhões e 900. Com essa linha de crédito, uma linha extraordinária, foi construída há muito tempo, até 36 meses de prazo para pagar, carência de 8 meses, taxa Selic mais 1,25 ao ano, sem o aval. E o grande pulo do gato é que sem hipotecar absolutamente nada, só o aval pessoal do dono da empresa. A Receita informa quanto é que você entregou a declaração no último ano, 2019, você pode financiar até 30% deste valor. Então, foi uma linha de crédito. Eu arrisco a dizer que dos últimos 30 anos não teve uma linha de crédito com esse benefício ao micro e pequeno empresário. Mas o sindicato que representa as micro e pequenas indústrias reclama que o acesso a esse dinheiro ainda é difícil. Eu conversei mais cedo com Joseph Cury, presidente do Simp, e ele citou um estudo que aponta que 76% das empresas do setor no estado de São Paulo não conseguem nenhum tipo de crédito durante a pandemia. Sem crédito não existe emprego, a decorrência é a destruição do mercado interno, é o agravamento da crise. Se nós olharmos a pesquisa, dentro dos 37% que solicitaram empréstimo, o maior deles é a falta de dinheiro no sistema financeiro. Ou seja, aquilo que foi prometido que seria alocado, não existe esses recursos naquelas determinadas linhas. E aí, entre a falta de recursos, você tem burocracia, a falta de documentos, restrições de outras áreas, enfim, uma lista extremamente grande, cada um representando 1, 2, 3%. Apenas 10% do que foi emprestado foi direcionado para as pequenas empresas. O menos assistido é o pequeno, o micro e o médio empresário. O que vai acontecer se essa situação não mudar? Nós temos praticamente
uma em cada 5 empresas que nos próximos 30 dias ou irão falir ou irão requerer a recuperação judicial. Agora o assunto é futebol. Depois de quase 5 meses de paralisação, a Liga dos Campeões da Europa voltou nesta sexta-feira e teve um brasileiro como destaque. O Manchester City recebeu o Real Madrid. Gabriel Jesus roubou a bola do zagueiro e tocou para Sterling fazer 1-0. O Real empatou com Benzema, mas Gabriel Jesus marcou o gol da vitória por 2-1. A Juventus recebeu o Lyon e saiu perdendo com o gol de Depay cobrando pênalti. Cristiano Ronaldo empatou também de pênalti e virou com um chute de longe. Apesar da vitória, a Juventus foi eliminada. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência. Bom fim de semana.